Vamos conhecer então aqui os projetos do servidor e do cliente, né? Eu já estou aqui com as ferramentas, o Visual Web Developer e o Visual C# 2010 Express abertas. O Visual Web Developer é onde eu desenvolvo a ferramenta ou a aplicação no lado do servidor. Legal? E o Visual C# Express, onde eu desenvolvo a aplicação do lado do cliente, né? Então aqui WCF, aqui WPF, tá? Se você não assistiu os vídeos de cadastros e o vídeo de apresentação, pare por aqui, assista esses vídeos, o vídeo de apresentação, os vídeos que estão no DVD do Cadastros Base e os vídeos adicionais que foram postados no ambiente de AD do Cadastros Base. Esses vídeos são pré-requisitos para esse treinamento, além do vídeo, né, do DVD de Ribbons, tá? Mas o Ribbons não é tão essencial, ok? No entanto, esses outros, o do Cadastros Base e o vídeo de apresentação, são importantíssimos, tá? Sem eles você não vai entender, né? Porque eu não vou entrar em mais detalhes aqui, nos detalhes que foram explicados nesses vídeos que são pré-requisitos. Bom, aqui no meu servidor, né, eu criei aqui o meu serviço, SPED Service. Aqui em propriedades você pode observar que eu estou utilizando o IS, né, para ele já vai publicar essa aplicação. Aqui no é o SPED Service, né, vai ficar disponível aí nesse endereço. Eu tenho aqui nas referências que adicionar aquelas bibliotecas que nós vimos para o lado do servidor, tá? Então eu vou adicionar a biblioteca do MySQL, as bibliotecas do Hibernate e também vou adicionar o ACBR Framework.NET, né? A biblioteca que está lá na minha pasta componentes, ok? E para esse treinamento também é pré-requisito você assistir as videoaulas do ACBR Framework, tá? É pré-requisito também para esse DVD, já que nós estamos utilizando aí o ACBR Framework.NET para gerar os arquivos do SPED. Nós vamos gerar os arquivos do SPED no servidor, ok? E o servidor vai retornar um arquivo para o cliente. O cliente recebe esse arquivo e exibe para o usuário. Dessa forma você pode desenvolver o seu cliente até mesmo em outras linguagens, tá? E consumir esse serviço aqui em WCF. Não existe um DER específico para o SPED, né? Uma região lá no DER chamada SPED, porque os dados do SPED saem de várias tabelas, né? Você vai pegar dados da tabela de produtos, vai pegar dados do financeiro, do cadastro de cliente, de fornecedor, lá da NFE, dados do PAF, então vem de tudo que é lugar. E a geração do arquivo SPED ele utiliza várias tabelas da aplicação, né? Então o que é que nós fizemos aqui? Em Model, nós criamos os DTOs, tá? Que nós estamos utilizando, né? Cliente DTO. Então eu criei um DTO referente à tabela cliente. Contador DTO. Criei um DTO referente à tabela contador. E para cada DTO eu tenho que criar o HBM, né? Já que eu preciso mapear, eu estou utilizando o Hibernate, né? E preciso fazer o mapeamento entre o objeto aqui no C# e a tabela no banco de dados, informando aí atributo referente àquele campo. Esse atributo se refere àquele campo. Tá? Então, para cada DTO, eu crio um HBM. A exceção para isso é esse DTO aqui, ó, arquivo DTO. Esse arquivo DTO é onde eu carrego o meu arquivo e devolvo para o cliente. Então, não tem nada a ver com o Hibernate. Eu não estou acessando o banco de dados nesse momento. Tá? Eu vou carregar os dados do arquivo aqui, tá? E vou devolver esse arquivo DTO para o meu cliente, que vai pegar esses dados e vai salvar em disco, né, num arquivo temporário para trabalhar com esse arquivo lá no lado do cliente. Legal? Tenho aqui a interface IDAO, tenho meus métodos declarados, né, nessa interface, e tenho o NHibernate DAO, que implementa os métodos dessa interface. Tá? E os métodos que eu estou utilizando aqui são apenas os métodos de consulta. Tá? Não existe persistência aqui no SPED. Não estou salvando nenhum dado no banco de dados. Veja que eu tenho vários DTOs que começam com view, né? Porque aqui para o SPED foi necessário criar várias dessas views. Tá?
Essas views elas estão disponíveis também lá no provimento de conteúdo, né? Quando você baixa o DER unificado, você recebe também as views. Aqui na pasta SPED Client, deixa eu ver onde foi que eu... Aqui, ó. Na pasta SPED Service tem a pasta Views. Você vai usar essas views que estão aqui, tá? Por quê? É porque quando eu desenvolvi essas views a princípio, eu desenvolvi para a aplicação que estava sendo desenvolvida lá no Delphi. Então eu não me preocupei lá em criar um atributo ID, ok? Porque lá nós desenvolvemos um ORM, né? Criamos lá o T2T ORM feito em Delphi, não atentamos, né? Não restringimos a utilização de um VO, no caso lá, que representa o DTO aqui, se ele não tivesse uma chave primária, que é o caso da view. Ela não precisa ter uma chave primária. Mas o Hibernate não deixa a gente fazer isso, né? Então eu tive que alterar essas views aqui e inserir esse 0 como ID, ó. Então você vai ver que algumas views elas vão retornar o ID zerado, tá? É uma ID fake aí, só para eu conseguir utilizar aqui o Hibernate. Então veja só, essa SPED C390, ó, SPED C390 DTO, eu tenho o atributo ID, e no HBM eu digo que o ID é a minha chave primária. Legal? Aí o Hibernate não reclama, ele faz o tratamento sem problema nenhum, tá? Então utilize essas views, né, que estão aqui na pasta que você está recebendo no DVD, na pasta SPED Service, e as views que estão dentro dessa pasta, tá? Muito bem, então depois que eu mapeio todos os meus DTOs, né, crio todos os DTOs e todos os HBMs, é hora agora de eu criar os meus métodos. Primeiramente, eu tenho uma interface onde eu declaro todos os métodos, tá? E eu estou utilizando aqui apenas métodos de consulta. Essa primeira aqui é onde eu gero o SPED, ok? E a partir de então eu vou realizar as consultas, né? Selecionar a empresa, selecionar o contador, selecionar a unidade, selecionar o produto, selecionar o cliente, a USF, nota fiscal cabeçalho, NFE, e aí vai, ó, todas essas tabelas aqui. Tá? Nós estamos usando essas tabelas aqui para a geração dos blocos, né, que nós estamos utilizando aqui para o treinamento. E aqui na classe do serviço, no serviço SPED, eu vou implementar aqueles métodos, tá? Então, para a empresa, eu implemento o select empresa, chamo lá o empresa DAO, e aí no caso da empresa eu tenho um DAO específico para a empresa, eu não uso o Hibernate DAO, eu uso o empresa DAO. Por quê? Porque o empresa DAO ele traz uma lista de endereços, e eu preciso dessa lista de endereços para gerar o SPED. Legal? No caso do contador, eu utilizo o Hibernate DAO mesmo, é uma consulta de registro simples. Unidade, utilizo o Hibernate DAO, tá? Sempre que eu precisar trabalhar com listas, aí eu crio um DAO específico, né, para aquele DTO, para aquela tabela, como nós já vimos em outros módulos, essas explicações aí, tá? Se você observar o DTO empresa, ele possui uma lista de endereços, ok? Mas o HBM empresa não. Eu não deixo o Hibernate lidar com essas listas. Eu mesmo é que faço esse tratamento, né, diretamente no DAO específico que eu crio para aquele objeto, tá? Bom, depois que eu implemento então todos os meus serviços, né, todos os meus métodos, eu já posso realizar o teste aqui na aplicação. Então eu posso, por exemplo, selecionar aqui a unidade, vamos observar aqui onde é que está, aqui ó, unidade produto, já vai me trazer aí todas as unidades que existem na base de dados, né? Posso selecionar o contador, por exemplo, ele vai trazer aí os dados do contador,
do objeto pessoa que está vinculado ao contador, tá? E os demais registros, né? Se houver registro na base de dados, ele vai realizar essa consulta. No lado do cliente, o que é que eu faço no lado do cliente? Aqui, acabei fechando a janelinha, pronto. Bom, no lado do cliente, eu tenho aquelas pastas padrões, né? Primeiro, eu adiciono o serviço, né? Então vou ter aqui uma referência ao serviço do SPED. Isso aí nós já vimos nas aulas anteriores, estão lá nas videoaulas de requisito. Adiciono as referências para utilização aqui no lado do cliente, que é o botão de exportação, aquelas libs lá que nós exibimos na aula de conteúdo do DVD. Daí eu tenho uma pasta Command com alguns métodos aqui padrões, né? Tem uma pasta imagem que vem sendo utilizada aí nos DVDs, uma pasta imagens, essas imagens são as que eu utilizo ali no Ribbons, uma pasta Model, daí eu não vou ter nenhum arquivo aqui nessa Model, tem uma pasta útil, são métodos úteis para utilização nas minhas janelas. Essa meio window aqui você pode excluir da aplicação. Tá? Ela foi feita ali inicialmente só para fazer um teste, pode tirar. Na minha pasta View eu tenho a janela principal. Aí com o ribbon, né? Quando eu clicar no SPED contábil, eu vou criar uma janela para exibir a janelinha do SPED contábil, tá? Eu tenho que instanciar uma window, né? E no conteúdo dessa window eu atribuo essa janela. Quem é a janela? É a SPED contábil principal, que é a janelinha do SPED contábil feito em WPF, né? Eu tenho aqui, olha, objetos estáticos, um para a janela do SPED contábil e um para a janela do SPED fiscal. E depois eu preciso acessar esse objeto para fechar a janela, tá? Como a janela é criada aqui, né? De dentro da janela WPF eu tenho que mandar um close, né? Chamar o método close dessa janelinha. Por isso que eu preciso dessa variável estática ali, tá? Estou fazendo dessa forma aí. E no botão do SPED fiscal, né, eu instancio aqui a janela do SPED fiscal, crio uma window. No conteúdo dessa window eu jogo, né, a janelinha do SPED fiscal, tá? E já executo aí um show dialog, ok? Bom, isso aí na minha janela principal. Nas minhas views eu vou ter aí a SPED contábil principal, tá? Minha janela WPF do SPED contábil. Eu vou ter a SPED fiscal principal, okay? Janelinha modal também, duas janelas modais, né? Essa SPED principal eu utilizaria se eu fosse criar abas, tá? Mas eu não estou criando abas aqui nesse módulo, então não estou utilizando essa SPED principal aqui. Deixa ela aí, se for preciso a gente utiliza. A princípio não. Tem uma janela de preview, né, que é onde eu carrego o meu arquivo aqui, ó, nesse hit text box, tá? O meu arquivo ele vai ser carregado nessa janela. E eu tenho aqui alguns botões, né, imprimir, salvar e voltar, tá? Essas então as minhas janelas, né, complementando a janela principal do Ribbon aqui. Em View Model eu tenho aqui essas classes base, né, a RP Client View Model e a RP View Model base. E dentro de SPED eu tenho uma SPED View Model. Essa SPED View Model ela criaria aí as nossas abas, tá? Mas eu não estou utilizando abas, né? Então, na verdade, eu não estou usando essa SPED View Model aí não, tá? A estrutura que eu estou usando realmente é essa daqui, dentro de View, onde eu tenho a janela principal, tá? E tenho essas janelinhas que estão sendo utilizadas, a Preview, a SPED contábil e a SPED fiscal. Essa daqui eu também não utilizo, eu utilizaria essa janela em conjunto com a View Model para criar aí as minhas abas, mas não é o caso nesse módulo aqui. Ok? Então,
Já tivemos aí a visão geral das aplicações no servidor e no cliente. Vamos estudar agora as duas janelas, né? A janela do SPED contábil e a janela do SPED fiscal.